Olá, pessoal! Bem-vindos de volta a esse canal. Bom, 2021 está diferente, né? Começando aqui pela psicóloga, filósofa, antropóloga e youtuber favorita de vocês. Tô de volta e tô de visual novo, né, pessoal? E é justamente sobre esse visual novo, sobre a transição capilar que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse vídeo. Se você está passando por esse processo, conhece alguém que está passando por esse processo ou quer iniciar essa caminhada, fica aqui comigo. Transição capilar, né? Eu acho que especialmente nesse período de pandemia, nesse período de reclusão, muita gente começou a passar por esse processo. Eu acho que tanto os homens aqui devem conhecer muitas mulheres que estão passando por esse processo, e você, mulher, se não está passando, deve conhecer alguém que esteja. Mas o que aconteceu? Por que todo mundo resolveu passar por um processo assim de transição capilar, que não é um processo fácil, de uma hora para outra? Será que foi de uma hora para outra? Para a gente entender essa questão de todo mundo muita gente está retomando as raízes, vamos tentar pensar por que tanta gente alisou o cabelo? Olha, vamos pensar que é normal uma certa insatisfação do ser humano. É normal quando uma mulher de cabelo liso quer fazer o cabelo cacheado, compra o babyliss, faz aquelas técnicas lá de ficar com o cabelo bem armado, ok. Uma garota de cabelo muito enrolado ou crespo querer ter o seu cabelo liso, também ok, normal, né? A gente está sempre buscando. Agora, quando a gente está falando de uma geração inteira de meninas que alisou o cabelo, a gente não está falando de gosto pessoal, a gente está falando de um padrão. A gente está falando de um padrão instituído, a gente está falando de um padrão que, inclusive, afeta a imagem dessas meninas, autoestima. Hã? Vamos entender como é que começou esse processo há um tempo atrás já? Para falar um pouco dessa questão da transição capilar, hoje eu vou fazer um pouco diferente do que eu faço nos meus vídeos. Geralmente, quem conhece aqui o canal sabe que eu trago bastante referência histórica, bastante contexto. Então, eu poderia falar do Império Americano, né, que está aí trazendo forte influência desde que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Eu poderia pontuar de como isso veio crescendo paulatinamente, mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Hoje eu vou falar da minha experiência pessoal. Vou fazer uma coisa que eu faço pouco aqui nesse canal, que é falar um pouco de mim e da minha história. Bom, para quem não sabe, eu moro aqui em São Paulo, eu tenho um consultório aqui em São Paulo, mas eu sou nascida e criada na Bahia, né? Eu nasci numa cidade do interior da Bahia chamada Itabuna, uma cidade que tem cerca de 300 mil habitantes. E morei lá até os meus 10 anos de idade, quando eu vim com a minha família aqui para a cidade de São Paulo. E veja bem, eu lembro que naquela época, né, na década de 80 mais ou menos, as nossas influências, nossas representatividade, a representatividade da mulher era geralmente de mulheres brancas, loiras, então Xuxa e Paquita, né, gente? Se a gente for pensar em mulheres com tom de pele mais escuro, a nossa referência era a Mara Maravilha. Então eu tinha duas questões aí com a Mara. A Mara, apesar de ser morena, né? Eu tenho um tom de pele moreno, né? A Mara tem um cabelo liso, né? Ela se parecia muito mais, representava muito mais as garotas aí de uma cultura indígena. E para nós? E para nós com berço afro, com cabelo crespo, com cabelo armado? Não havia representatividade. Além disso, né, na minha cidade a gente não podia nem utilizar nem a Mara como referência, porque o SBT não pegava em Itabuna. Quer dizer, pegava sazonalmente. Então pensa aqui, a TV aberta, ela é uma fonte de referência muito grande até os dias atuais. Na década de 80, muito mais. Até hoje em dia existem muitas cidades que elas só vão pegar canais como a Globo, no máximo a Bandeirantes. Então assim, essas são as influências que foram estabelecendo os nossos padrões.
certo? Quando eu cheguei aqui em São Paulo a gente tinha mais acesso a canais de televisão, acesso à moda, a como as pessoas se comportavam lá no exterior, né? Eu ouvi uma rádio aqui em São Paulo, que era 89, a Rádio Rock, e eles tinham até uma vinheta que falavam: os americanos são muito melhores. Então a gente foi aprendendo com esse tipo de referencial. E eu lembro que quando eu comecei ali no ginásio, eu com aquele cabelo bem cacheado, bem armado, vira quem? É o Slash, é a cabeleira do Zezé, é o seu cabelo armado. Então a gente era fonte, a gente sofria bullying mesmo, né? A gente sofria ataques à nossa aparência, porque a nossa aparência não parecia com uma aparência americana ou europeia. E, gente, pelo amor de Deus, nem deveria ser. Afinal de contas, a gente é fruto da maior miscigenação que existe no mundo. Então, aqui no nosso país, a gente deveria ter muita representatividade, vários perfis de pessoa. Então, hoje em dia, quando a gente tem uma jornalista como a Maju, quando a gente tem uma moda que vem trazer modelos negras, cabelo crespo, cabelo afro, né? Pessoas com padrão e estilo de corpo diferente, isso é muito importante para uma geração que está estabelecendo seus próprios padrões, que está estabelecendo e que quer ser aceita em sociedade. Como que a gente pode privilegiar apenas um tipo de cabelo, apenas um tipo de corpo, apenas um tipo de olho e de olhar, né? Enfim, eu sei que a primeira vez que eu alisei o meu cabelo, eu tinha apenas 14 anos de idade. Hoje, aos 39 anos, eu simplesmente não conhecia o meu cabelo. Eu não sei como meu cabelo é. Na verdade, aquele cabelo mais armado, cheio, volumoso que eu tinha aos 14 anos, era um cabelo muito bonito, mas que eu não sabia cuidar. Eu não sabia cuidar justamente porque todas as moças que tinham o mesmo perfil de cabelo como o meu já haviam alisado. Quando a gente fala nessa onda de pessoas querendo se enxergar, se perceber, espera ainda, como é o meu cabelo? Como é que eu sou? Passar por esse processo é um processo de aceitação, é um processo de saber se cuidar, saber que a maneira que você é não é errada, muito pelo contrário, é muito bonita. Se aceitar, mergulhar em si próprio, tem sido o grande gatilho. Também a gente ter mudado essa representatividade, a gente ter um Instagram, a gente ter uma moda, a gente ter essa consciência sendo cada vez mais discutida e espalhado, tem dado força para toda uma geração de garotas, para toda uma geração de mulheres poder ser e ter a liberdade para ser quem elas quiserem. A questão aqui não é ter o cabelo liso ou ter o cabelo enrolado, é a gente entender que não existe cabelo mais bonito, nem o liso, nem o enrolado. Cabelo bonito é cabelo bem tratado, é cabelo de gente que cuida do cabelo, que tem possibilidade de cuidar da sua alimentação, tem a ver com qualidade de vida e quanto a gente se dedica a nós próprios. Então, esse despertar da consciência tem sido o grande gatilho para despertar essa leoa que existem em várias de vocês, inclusive de mim. Bom, 2021 começou diferente, pelo menos para mim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse vídeo. Espero que vocês compreendam a importância desse empoderamento feminino e desse momento que tem sido muito histórico. Eu estou muito feliz de fazer parte desse processo, apesar de todas as dificuldades inerentes a ele. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero vocês lá no Instagram. Espero vocês aqui, ó, inscritos no canal. Se gostou, compartilha, curte, comenta. É isso. Muito obrigada a todos.